Olá pessoal, tudo bem? A gente vai iniciando aqui mais uma aula da disciplina Projeto Detalhado de Software. Tá? Meu nome é Siddhartha Carvalho e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lógica central e a fase de concepção lá do processo unificado que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada a gente viu uma visão geral sobre o processo unificado, hoje a gente vai detalhar um pouquinho nessa fase aqui chamada de concepção. Bem, essa aula ela foi baseada no capítulo 3 e 4 do livro do Craig Larman, tá? Aqui na bibliografia de vocês. Bem, primeiro sobre os estudos de caso que a gente vai ver no decorrer da disciplina, né? Então, ao projetar um sistema, né, você deve manter o foco na camada lógica central da aplicação, certo? Isso vai servir para qualquer projeto que você for fazer a análise e a modelagem dele, né? Lembre-se sempre de você manter o foco na camada lógica central da aplicação e não que você fique focando em determinada tecnologia. Eu tenho que usar Java, eu tenho que usar Python, eu tenho que utilizar tal framework. Abstraiam essas informações que são referentes à tecnologia, porque a análise e o projeto de um sistema ele é mais genérico do que isso, tá? Então você vai focar no que é a lógica da aplicação, o que é que aquela aplicação vai fazer, o que é que aquele sistema tem que fazer, certo? Isso aí é a lógica central da aplicação. E o foco tem que ser nela para você não entender ou você modelar de forma errada o sistema que você está construindo. Tá? Então, ela é usada para definir o que o sistema vai fazer, independente, né? Ou sendo pouco dependente de plataformas ou tecnologias, como eu falei há pouco. Um exemplo, né? Um sistema de controle de estoque. Então, dependência de tecnologia é você armazenar os dados em banco de dados relacional usando Hibernate. Isso aqui você está especificando uma tecnologia, o Hibernate. Você também está especificando que vai utilizar um banco de dados relacional. Então, isso, né, pode não fazer parte da análise e projeto de um software quando você foca na lógica central da aplicação. Construir uma página de listagem de produtos usando JavaScript e Node.js. Também você está focando na tecnologia, tá? Não faça isso. Deixe isso para a etapa de arquitetura do sistema e não na parte de análise e projeto ditamente, tá? E uma modelagem que você faz onde não há dependência de tecnologias, né? Por exemplo, o sistema de vendas online deve receber os pedidos de forma online e parcelar no máximo em 10 vezes a depender do valor. Então, isso aqui é a lógica do seu sistema. Isso aqui não vai fazer parte, não vai depender de nenhuma tecnologia ou framework específico. Isso aqui vai ser implementado em qualquer linguagem que você escolher, em qualquer framework, em qualquer tecnologia, tá? Então, repare, né, que a parte do negócio, a camada lógica, ela não é dependente de tecnologia, tá? Então, você tem que focar isso na hora que você estiver fazendo a análise e a modelagem do sistema. Então, as habilidades aprendidas nessa camada, elas são aplicáveis a todas as outras camadas do sistema. Quando você entende o negócio do sistema, tá? Você fica independente de tecnologia, então você faz um sistema muito mais genérico, que pode ser implementado de forma mais fácil, a depender da tecnologia que foi escolhida numa etapa posterior. Exemplo de uma camada lógica, né? Então imagine que você está desenvolvendo um sistema, aqui você tem a parte da interface com o usuário, né? Você faz as telinhas, né? As variáveis que vão aparecer na tela, os botões, etc. E explora como fazer a conexão com outras camadas. Isso faz parte da interface de usuário. Isso aqui não é o foco da análise e projeto, tá? Do sistema. A análise e projeto, ela está aqui, ó, na camada de lógica da aplicação. Então é aqui que eu especifico como é que ocorre uma venda, eu especifico como é que vai acontecer o pagamento, como esses dois elementos eles vão interagir, tá? Então é o foco primário dos estudos de caso, né? E explora como você projetar objetos. Tá? E um foco secundário seria você começar a pensar no acesso à base de dados, é que você começaria a pensar, eu vou utilizar um banco de dados relacional ou de objetos, né? Mas mesmo assim, tente fazer a modelagem de uma forma que você não fique dependente dessas tecnologias, né? E já a fase de concepção do processo unificado, né? Ela é aquele passo inicial curto para estabelecer uma visão comum e o escopo básico do projeto. Tá? Então, lembre que a fase de concepção ela é um estudo de viabilidade. Você vai entender o escopo básico do projeto, o que é o mínimo do mínimo que você precisa para compreender aquilo ali e saber se o projeto é viável de ser executado com
os recursos que você tem disponíveis. Tá? Na fase de concepção, os requisitos eles são abordados de forma exploratória. Tá? Lembrem essa palavrinha aqui. Na concepção é exploratória, você somente descobre uns 10% dos que foram explorados, né, para serem realmente especificados de forma mais detalhada, mas não de forma completa. Então, como você está fazendo uma busca exploratória dos requisitos, nessa busca exploratória, digamos que você alcance aí 50%, tá? Dos requisitos do sistema. E desses 50%, você só vai escolher 10 deles, os 10 mais importantes ou mais críticos para o seu sistema, e você vai começar a descrevê-los de forma mais detalhada, esses 10% aqui somente, tá? De forma mais detalhada. Você vai começar a especificar realmente como é que ele deve acontecer e tudo mais. E lembre-se também que, como você está utilizando uma abordagem interativa, você não vai fazê-lo de forma completa, né? Você vai tentar fazer de forma mais detalhada, mas que essa forma mais detalhada ela vai sendo refinada a cada nova iteração do processo, tá? Do projeto. Então, na interação 1 da concepção, são introduzidas apenas algumas habilidades de análise e projeto de forma vaga, tá? De forma exploratória, e não de forma detalhada ou completa. Então, na concepção, também há análise de requisitos não funcionais críticos, que podem impactar a arquitetura de forma significativa. Alguns exemplos o acesso concorrente de usuários. Quantos usuários em acesso concorrente eu vou ter acessando o meu sistema? Isso tem que ser levado em conta, né, na parte da modelagem, porque é um requisito funcional crítico, né? Quer dizer, é um não funcional crítico, né? A quantidade de requisições ao banco de dados. A minha aplicação ela vai utilizar muito banco de dados? Quantas requisições ela faz aproximadamente? Esse número de requisição ele vai poder ser suportado pelo meu servidor? Se o meu banco de dados estiver em outro servidor e eu precisar me comunicar pela internet, eu vou conseguir ter essa vazão de dados aqui que eu necessito, né? Porque o meu banco de dados está em outro servidor. Então, toda vez que eu vou fazer uma consulta, eu tenho que requisitar um outro servidor pela internet. Então, essa vazão aqui de dados tem que avaliar se ela vai ser realmente suficiente para abranger o sistema para que ele não trave, né? Você tem um acesso recorrente a um sistema de autenticação pesado, então isso também tem que ser levado em consideração. Imagine que você tem um sistema, por exemplo, do Imposto de Renda da Receita Federal, e alguns poucos dias do ano é que ele é utilizado, mas quando ele é utilizado, você tem aí milhões de acessos simultâneos. Então, isso tem que ser levado em consideração na modelagem dele, né? Porque, mas durante todo o resto do ano ele funcionou bem, mas quase não tinha acesso, né? Quando você começou a ter muitos acessos, o sistema pode ficar instável. Então, isso tem que ser levado em conta na modelagem dele, porque é um requisito não funcional crítico, né? Se você não fizer isso, o sistema não vai funcionar como deveria. Na fase de concepção, você também vai ter a preparação do ambiente de desenvolvimento. Ele pode incluir um pouco de programação, mas somente para validar alguma ideia que é essencial para a tomada de decisão. E a tomada de decisão sobre o quê? Responder se o projeto é viável, né? Então, elaboração, a fase de concepção, é para analisar a viabilidade do projeto. Ele é viável, vou conseguir executá-lo com os recursos que eu tenho atualmente? Então, mas para isso eu preciso implementar um pequeno módulozinho aqui que eu não tenho ideia de como é que ele funciona. Então você pode fazer isso, mas somente com o foco na viabilidade, tá? A fase de concepção ela tenta responder às seguintes perguntas, né? Qual é a visão e o caso de negócio para este projeto, certo? A visão é o escopo geral do projeto, né? O que é que você espera resolver, né? Ou seja, é você ter uma ideia de como é que o sistema vai funcionar de forma abrangente. O projeto é viável, né? Isso aqui é aquela perguntinha básica, né? É viável? É isso aqui que você vai tentar responder, né? No Cascata, por exemplo, se você fosse deixar para fazer esse estudo de viabilidade depois que começasse a implementar, você já tinha perdido aí vários meses de análise, né? De requisitos, de projeto, antes de começar a implementação, tá? Aí também deve responder, devemos construir ou comprar? E tem alguns módulos que são difíceis de serem implementados, que exigem pessoal altamente especializado naquele conceito. Então, é mais barato ou mais viável eu terceirizar a construção desse módulo específico ou eu contratar pessoal para fazer aquilo.
né? Um exemplo disso bem comum é quando você vai projetar algum chip, né? Assim, não é viável você construir uma fábrica para fabricar um chip. Você tem que terceirizar essa fabricação, certo? Qual a estimativa aproximada de custo, né? Quanto eu vou gastar com esse projeto? Uma estimativa abrangente, né? É não confiável, já que você está na fase de concepção ainda. Então você não vai ter uma estimativa confiável, mas você vai ter alguma estimativa que é melhor do que não ter nada, né? E também responder à pergunta se devemos continuar ou parar. Se o produto for viável, eu vou continuar, né? Se o projeto não for viável, é muito difícil, muito complexo, os recursos que a gente tem não são suficientes, então você tem que optar por parar, né? Se você parar agora, o prejuízo vai ser bem menor do que se você for fazer esse estudo de viabilidade depois e tiver um prejuízo maior. Então, a fase de concepção ela não se destina necessariamente a criar planos e estimativas confiáveis. As estimativas criadas na fase de concepção elas são usadas para fornecer a viabilidade de execução do projeto, não para realizar a modelagem das funcionalidades, tá? Essa modelagem mais detalhada ela é feita na fase de elaboração do processo unificado. Na concepção é estudo de viabilidade, não esqueçam disso. E a maior parte da análise de requisitos ela vai ocorrer durante a fase de elaboração, em paralelo com o início da programação, né? Com qualidade de produção e com os testes. O que é a qualidade de produção? É que aquele código que você está desenvolvendo, né, aquela análise que você está fazendo, ela vai ser a final. Né? Você vai melhorar, você vai melhorando ela, mas ela já deve estar numa qualidade de produção, né? Deve ser a melhor possível que você conseguiu atingir naquele determinado momento. Você também deve levar em conta que uma fase ela deve ser curta, né? Ela deve ter aí entre uma ou poucas semanas, por exemplo, máximo de 4 semanas para a fase de concepção também. E se você perder muito tempo na concepção, isso é um indício de que você não entendeu bem o que é para ser feito nessa fase, né? É uma fase de estudo de viabilidade, não de modelagem mais detalhada. E a finalidade é decidir se o projeto merece uma investigação séria, né? Responder se ele é viável, né? Podemos realizar o projeto dentro dos recursos que iremos possuir. Então não adianta você querer resolver um projeto, né, de milhões de reais, se você só tem disponível alguns milhares. Então se você tem 10 mil para resolver um problema de 1 milhão, não é viável, né? Então você tem que abortar esse projeto para que não tenha um prejuízo maior no futuro. Então, alguns artefatos a serem criados nessa fase, né, eles são todos opcionais, tá? Vai depender de cada projeto, né? Então, cada projeto você tem que escolher quais artefatos são, eles agregam real valor ao seu projeto. Então, você somente deve criar artefatos que acrescentam alto valor ao projeto e os artefatos eles são apenas parcialmente completados nessa fase, né? Lembre que você está num processo unificado, iterativo e incremental. Então, o refinamento ele é feito em etapas posteriores. Você começa aqui e vai refinando ele nas próximas iterações. Os artefatos de projetos anteriores podem ser reutilizados, certo? Mas recomenda-se que você utilize os mesmos nomes que são definidos lá no processo unificado, para que os documentos possam ser reutilizados em outros projetos. Se você utilizar um nome muito diferente, vai ficar difícil, né, que outras pessoas ou você mesmo olhe para aqueles arquivos e saiba fazer o link entre aquele arquivo com um nome diferente e o que ele realmente representa lá no processo unificado. Lembre também que nessa fase você tem pouca UML e mais é utilizado na fase de elaboração, né? Então, na concepção, você usa pouca UML, só o essencial para estudar a viabilidade do projeto, e você começa a utilizar mais diagramas na fase de elaboração, a fase seguinte à fase de concepção. E são uns exemplos de alguns artefatos, né? O artefato visão e caso de negócio, onde você começa a descrever os objetivos e as restrições de alto nível. Né? Um caso de negócio, por exemplo, além de um resumo para os executivos do projeto. Você também tem o artefato modelo de casos de uso, especificações suplementares, né? Glossário, lista de risco e plano de gestão de risco, protótipos e provas de conceito, plano da interação, plano da fase e plano de desenvolvimento de software. Nesse artefato aqui, você vai ter uma estimativa de baixa precisão, né, para a duração e esforço da fase de elaboração, bem como você vai definir algumas ferramentas, pessoal, treinamento e outros recursos que serão necessários para a fase de desenvolvimento do software. Né? Você também pode ter uma parte de desenvolvimento, né, que é a descrição dos passos e artefatos do processo unificado.
processo unificado personalizados para esse projeto. E o PU ele é sempre personalizado para um projeto, né? Lembre que esses artefatos são exemplos, você só vai utilizar os que realmente agregam valor ao seu negócio. Então, eu vi que a visão em caso de negócio é essencial para o meu projeto, eu vi que a lista de riscos também é essencial e o plano de desenvolvimento também é essencial. Então, eu vou utilizar somente esses 3 aqui, tá? Você só vai utilizar o que é realmente essencial para o seu projeto. Não fique tentando fazer documentação em excesso, porque isso vai prejudicar o andamento do seu projeto. Certo? Bem, pessoal, com isso a gente encerra mais uma aula da disciplina Projeto Detalhado de Software. Espero que tenham gostado e tenham um bom dia e até a próxima. Obrigado, pessoal.